Apoio Cultural. Chegou reserva da família Santa Clara. A diferença é clara. Universidade Sem Fronteiras. Maturidade em movimento. No Viver Mais de hoje eu vou ter a alegria de conversar com Francisco Newton Quezado Cavalcante. Esse é o nome de batismo do jornalista Lúcio Brasileiro. Para uns, excêntrico, polêmico, extraordinário e cativante. A gente vai saber mais da vida de Lúcio Brasileiro agora. Olha lá, ele já está nos esperando. Lúcio Brasileiro, que alegria ter você aqui. Moi aussi. Minha também. Oh, que bom! Ele fala francês. Je parle un peu. Mas nós vamos falar o bom cearenseis hoje aqui no Viver Mais. Combinado? Combinado, seu Lúcio? Peut-être, pode ser. Pode ser, então vamos lá. Lúcio Brasileiro, aqui no Viver Mais, eu costumo falar das dores e as delícias da maturidade. Dessa fase da vida. Tem mais dores ou delícias para você que está quase chegando aos 80 anos de vida? A maturidade é um castigo. Deus fez a velhice de muito mau humor. Aliás, quando ele quis acabar com o mundo, foi porque ele percebeu as gafes que ele tinha cometido, como, por exemplo, as doenças, como, por exemplo, a pobreza, como, por exemplo, a feiura, não é? E a velhice, naturalmente. Então, aí aquele Noé apareceu com aquela arca, diga-se de passagem, cretina, e ali tinha acabado tudo. Não haveria corrupção de político, não haveria gente assaltando, não haveria a violência, não haveria mulher traindo o marido, entendeu como é? Então todas essas mazelas do mundo teria evitado, teria parado ali. Lúcio Brasileiro é considerado um jornalista que tem muitos amigos, mas que vive sozinho. Como é a discrepância nisso, Lúcio Brasileiro? Ser rodeado de pessoas e, ao mesmo tempo, estar sempre muito recolhido? Não, porque eu não sou rodeado de pessoas, porque eu tenho a impressão que a distância mantém muito a amizade. A tendência da convivência é o desgaste. É que eu procuro me preservar, entendeu? Então, se eu tenho um grande amigo, eu procuro vê-lo o menos possível, com medo do desgaste e que essa amizade desapareça. Certo. Então, por isso, o Lúcio Brasileiro também fez uma opção de morar no Cumbuco. E por indicação, segundo eu li, de um amigo que disse que você era uma pessoa insuportável, que você tinha que viver isolado. Repare bem, foi o doutor Haroldo Joaçaba que disse assim: você é intolerante, você é um homem de direita, quando esse crédito político está superado. Ele estava tão enganado que na Alemanha a gente está muito bem, viu? Agora, a Alemanha é um exemplo para o mundo. Agora, repara bem. Então ele disse, olha, você não deve mais ir a futebol, porque você quer escalar os dois times, quer mandar nos treinadores, quer mandar nos presidentes, quer mandar até na torcida. Então não queira mais nada com futebol. Evite tudo que possa representar um desgaste para você. E quer saber de uma coisa, Lúcio Brasileiro? Vá morar numa fazenda. Como eu não tinha fazenda, eu fui me chegando ao Cumbuco. Você, digamos assim, Lúcio, você sai só para viagens, né? Você viaja 4 vezes ao ano. Eu rompi com Fortaleza. Fortaleza hoje está extremamente desagradável. As pessoas querem destruir as outras e vivem inventando histórias. Se é para inventar história, por que eu não invento coisas boas? Por exemplo, Lúcio Brasileiro ganhou na Mega Sena. Só inventam coisas ruins. Então, é uma tendência do cearense. Todo mundo fala na beleza do cearense no contexto brasileiro, não. O Brasil tem um povo que merece, é o baiano. Esse é grande. Por que os baianos? Porque é grande, assim, eles são bons. Você pergunta qual é a rua, essa rua, ele pega você pelo braço e leva num dia a tal rua, né? O cearense não, se possível, dá informação errada ou passa ligeiro. Na reforma do mundo, o Ceará não vai subsistir. Vai ser uma plantação de jacaré. Este é Lúcio Brasileiro. Adoro sua gargalhada. Agora é o seguinte, Lúcio, você é o colunista
que é atuante maior diário do mundo, mais de 60 anos de jornalista, né? O jornalista, porque Você tá no não Guinness existe mesmo? jornalismo. Eu não estou no Guinness, acho eu, porque eu não tenho tempo nem recurso para me botar no Guinness. Tem que fazer uma pesquisa, entendeu? Não é? Mas olha, eu estou fazendo esse ano 63 anos de jornal. Você não vai acreditar que tem alguma parte do mundo um louco que esteja 63 anos em jornal. Não existe isso. Mas agora tem que provar. E eu tenho que ver minhas colunas. Por exemplo, a Gazeta de Notícias, meu primeiro jornal, pegou fogo. Então não tem nada, entendeu? Tem que ter a prova, né? Bom, hoje no Viver Mais a gente recebendo aqui Lúcio Brasileiro, natural de Aurora, a quase 500 quilômetros de Fortaleza. Você saiu de Aurora com quantos anos, Lúcio? 8. E voltou algumas vezes? Voltei algumas vezes, já o ano passado, eu estive lá com meu irmão Neno, aliás, foi a última vez que eu vi meu irmão, e para inaugurar o Largo Professora Naí, que é o nome da nossa mãe. É Josefa, mas era conhecida como Naí. Então, fomos lá numa comitiva comandada pelo educador Thales Sá Cavalcante, que a família Sá Cavalcante era muito chegada à nossa família, e foi a última vez que eu fui. Eu só deixei de ir mais a Aurora por causa de uma coisa muito desagradável, que são as moscas. Muita mosca. Lá você toma uísque assim, aqui tem uma tampa. E alguém... Alguém não, você tira... alguém abanando. Não é prazer tomar uísque dessa maneira, entendeu? Lúcio, aqui no programa a gente tem também a participação, eu sei que você gosta de cinema e assistiu Casablanca, é verdade, mais de 1000 vezes. Eu fiz um cálculo uma vez, deu 1080. Ou é mentira? Porque 1080. Não, foi isso mesmo. Então, Casablanca, eu sou a maior autoridade mundial em Casablanca. Foi eu que descobri que é o único filme que a Ingrid Bergman não convive, não contracena com mulher. É o único filme. Entendeu? E tem muitas curiosidades. Então, aqui no programa a gente tem a Larissa Belo, que sempre dá uma dica de cinema. E vamos saber qual é a dica de hoje, Larissa. O filme vai falar sobre uma viagem muito interessante, mas já eu conto mais detalhes. Ok, a gente vai aguardar. Eu vou seguir aqui a minha conversa. Tem muitos assuntos para falar com você. Você disse que eu podia perguntar tudo, né, Lúcio? Tudo isso e o céu também. Então, nós vamos aqui abrir esse arquivo confidencial de Lúcio Brasileiro. Eu vou deixar uma pergunta no ar. Você, como colunista durante muito tempo, criou alguns modismos na cidade, como as 10 mais. Será que hoje é possível listar as 10 mais da sociedade cearense? Você responde daqui a pouquinho, combinado? A gente volta já. Apoio Cultural. Universidade Sem Fronteiras. Maturidade em movimento. Estamos de volta com o Viver Mais, hoje tendo a alegria de receber o excêntrico, o polêmico. Você gosta dessas definições, Lúcio Brasileiro, que dizem de você? Eu adoraria ser, mas eu não consigo ser excêntrico, não. Não, mas diz que você tem umas manias. Entre as manias que eu tenho, um é gostar de você. E isso é do Flávio Cavalcante e do irmão dele, Célio Cavalcante, né? Mania é coisa que a gente tem, mas não sabe, porque... Você gosta de cantar, né? Repare bem, repare bem. Na realidade, eu não sou excêntrico. Tem um jornalista pernambucano, da Academia Pernambucana de Letras, Alex, que ele vivia dizendo que eu era excêntrico, mas era excêntrico de uma maneira agradável. Eu não sei se um excêntrico pode ser agradável, mas o certo é que eu não sou. O que eu sou é uma pessoa que detesta o lugar comum. É isso eu detesto. Detesto o lugar comum. Por exemplo, todo mundo toma café da manhã, eu não tomo café da manhã. Pronto, todo mundo toma café, eu não tomo café. Todo mundo toma leite, eu não tomo leite. Todo mundo toma suco, eu não tomo suco nenhum. Entendeu? Todo mundo almoça, eu não almoço. Então eu faço uma refeição por dia, entre 5 e 6 horas da tarde. Todo mundo dorme, fica vendo televisão, mas dorme. Eu durmo às 7 horas da noite, impreterivelmente.
Vamos para as 10 mais, Lúcio Brasileiro. Hoje é possível na sociedade? Ainda existe esse glamour na nossa sociedade? Não, porque as mulheres de hoje chupam chiclete, mascam chicletes. É falta de educação e é muito feio, né? Aham. Então não dá para ter mais 10 mais. Mas na época que você fazia, alguém chegou a pedir para você, me inclui na lista, eu te dou uma passagem para Ibiza? Houve isso, esse assédio? Eu não atenderia. Agora, nunca houve isso. E quanto à questão de presente, o melhor presente que eu ganhei das 10 mais foi uma Bíblia. Mas você Uma é muito Bíblia católico, sagrada. vai à missa, não é? Ainda 3, 4 vezes por semana. você tem uma memória invejável. Dizia o Lustosa que eu tenho muito boa memória, menos para os credores. Então, mas ele tem uma memória. Você sabe, você começou na Gazeta com 14 anos de calça curta, mais ou você menos sabe por aí, toda por essa aí. trajetória. Sim. Quando governadores e tudo. E hoje aqui no programa a gente também tem a participação da terapeuta ocupacional, a Ana Flávia, que ela vai falar sobre essa importância de como manter a memória em qualquer idade. Flavinha, conte pra gente. Obrigada por estar aqui. Queria primeiramente parabenizar o Lúcio Brasileiro por ele ter essa memória privilegiada. E queria falar um pouquinho sobre a memória, que quando a gente envelhece, não necessariamente a gente vai perder a memória, certo? A memória fica mais lenta, mas isso não quer dizer que a pessoa vai ter obrigatoriedade de perder a memória. As pessoas podem envelhecer, sim, muito bem, como o Lúcio Brasileiro é um exemplo que a gente está vendo aí, certo? A nossa memória vai ficando mais lenta, mas isso não quer dizer que a gente perdeu a memória. Bom, então daqui a pouco a gente vê, porque ela vai dar dicas de exercícios. Você pratica algum exercício para fortalecer sua memória, Não, Lúcio? tem uma academia, não, em memória não, eu não preciso de memória. Tem uma academia no Icaraí, a Maxó, que eu frequento já foi mais uma vez, mas agora são 2 vezes por semana, com o professor Vasco, que é o meu instrutor. E o que é que faz nessa academia? São todas essas flexões, não é isso? Pilates? Não, Pilates eu não gosto não. Essas evoluções todas, não é? E o ambiente é bom, porque o ambiente é muito jovem. Agora essa questão da memória, você lê muito ou não? Quando alguém te dá uma nota, diz, Lúcio, vai acontecer isso, você anota, você diz, não, tá na minha cabeça, eu não vou esquecer. Números, assim, essa coisa, você sabe, né? Eu já guardei mais, entendeu? Hoje menos, não é isso? Mas se você pergunta esse negócio de dizer você lê muito, muito, fica muito difícil. Por exemplo, você trabalha muito, aí você diz assim, eu trabalho 5 horas por dia, é muito? Entendeu como é? Quer dizer, não dá para você avaliar, não é? Mas você consegue... Eu leio todas as leituras que me interessam, não é isso? Graças a Deus eu leio em francês, leio em inglês e leio em espanhol. Mas então, por exemplo, eu gosto demais de biografias de pessoas que eu acho que marcaram o mundo de uma maneira ou de outra. Qual foi a última que você leu? A última que eu li foi da Yolanda Matarazzo, que foi uma mulher muito notável em São Paulo, e foi a criadora do Museu de Arte de São Paulo, que foi uma grande obra do Dr. Assis Chateaubriand, que você sabe, criou os associados, claro, né? Foi um homem... trouxe a televisão e o rádio para o Brasil. Trouxe a televisão, muita gente pensa, aliás, que a propósito, que a televisão Tupi do Rio foi a primeira, não foi de São Paulo, porque o Chateaubriand sabia que para manter uma televisão tinha que haver dinheiro. E ele sabia que São Paulo tinha e Rio não tinha. Você é jornalista há mais de 60 anos. Em que outra profissão você acredita que permaneceria tanto tempo? Eu seria sucesso dirigindo um grande hotel. Viu? Seria um grande sucesso como guia turístico no Oriente. E você, quando você vai para Ibiza, você vai a Ibiza, né? Na Espanha também? Eu vou morrer lá. Você quer... Já está tudo traçado, as minhas cinzas serão espargidas na praia de Bossa, entre um hotel onde eu morei quase 30 anos, o Hotel Don Tony, que não existe mais, hoje é um 5 estrelas da cadeia Hard Rock, e o bar que eu frequento, que é o Bar Nassau, que antigamente era a barraca Waikiki. E você deu essa missão de levar suas cinzas para quem? Não, quem que vai levar? São 2 amigas minhas cearenses que moram lá em Ibiza, e elas se ofereceram, eu não fazia não. Você teme a morte? Não, eu quero ver Deus o quanto antes. Eu vou lhe contar uma história.
Eu já estive para fazer, e talvez até faça, e havia um judeu lá em Girona, que é uma das dependências de Barcelona, entendeu? Em Girona havia um judeu que queria ver Deus o quanto antes. Ele chamava-se Isaac. Isaac assim, I-S-A-A-C. Não, I-S-A-C. Então, o que é que ele fez? Ele queria ver Deus o quanto antes, ele pegou um prego bem enferrujado, furou os 2 olhos e cegou. Lá em Girona, quando você for, você procure onde é que está situado Isaac Esek, que significa Isaac o cego. Eu quero ver Deus o quanto antes. Eu, quando fui, a primeira vez que eu fui, eu fui 2 vezes a Ibiza, a Barcelona, depois do atentado das Ramblas. Sim, Cheguei lá, fui quase direto do aeroporto, que eu queria ser vítima do atentado e ver Deus logo. Porque eu acredito em céu, o inferno é a velhice, já te disse, né? Agora, eu acredito em céu e acredito que eu tenho um lugar garantido. No céu. Se você se comportar direito, eu posso até interceder por você, lá em cima, ok? Amém. Mas se você é católico, Lúcio, vai à missa, não é um contrassenso pedir demissão da vida, isso não é um ato que deve ser de Deus? Ninguém pediu para nascer. Agora, para sair, ele deu todas as condições. Deus é suicida. Posso te garantir. Mas eu espero que você não faça isso quando terminar a nossa entrevista. Não me faça isso, Lúcio Brasileiro, por favor. A gente precisa muito ainda dessa risada, porque muita gente gosta da sua companhia. Quem você não colocaria na mesa para bater um papo com você? Olha, eu podia dizer o traficante de droga, eu podia dizer os políticos corruptos, mas o que eu detesto totalmente e botaria para fora da mesa é o mão de bebê, é o pão duro, é o miserável. Você é mão aberta, assim? Você está rico com o jornalismo, Não, Lúcio? Você está presente? Ninguém fica rico com jornalismo, né? Tanto é o jornalismo. Eu vivo do meu livro Sociedade Cearense. Vai ser lançado um outro agora, são mais de 30 anos, né? A edição do ano de 18, vai ser lançada agora em abril. Agora, repare bem, 15 mil por mês vem desse livro, entendeu? A televisão completa isso aí, o jornal é um pouco menos. Por que você não casou? Você precisa desse dinheiro todo para viver, já que você E vive de uma forma tão todo, simples? isso não dá. Eu tenho 4 empregados, entendeu como é? E o que é que você acha? Eu não guio, mas eu tenho um carro. Agora, você precisa ver o seguinte, é que Deus, eu não casei porque Deus não casou. Quer dizer, não significa esses babados todos do casamento. Porque se Deus morreu com 33 anos. Se fosse bom negócio, ele teria casado. Nem que fosse com Maria Madalena. Agora, repare, se ele não casou, é porque ele não é boa bispo com o casamento. Este é Lúcio Brasileiro. Então, essa história que eu sempre simplificar é a conversa fiada. Conversando hoje aqui no Viver Mais com a gente. Lúcio, há 26 anos, eu entrevistei você no livro Gente de Imprensa. Você lembra, né? Me lembro, sim. E eu fiz aqui uma pergunta, que eu vou repetir essa pergunta hoje. Naquela época, naquela data, você disse que não gostava de telefone, que não tinha telefone, mas hoje você usa telefone. Você vai responder por que você mudou nesse aspecto já depois do intervalo. Combinado? A gente volta já. Apoio Cultural. Existe um café especial que nasceu para fazer a diferença. É o que a gente tem de melhor, reservado para a sua família. Se você vivesse aqui, iria provar tudo isso. Mas como você não vive, pode provar aí mesmo na sua casa. Chegou reserva da família Santa Clara. A diferença é clara. Estamos de volta com o Viver Mais. Quero a gargalhada, Lúcio Brasileiro, tão típica. Inconfundível essa gargalhada de Lúcio Brasileiro.
Bom, mas vamos eu deixar a pergunta no ar, né? Em 1992, no dia 18 de junho, eu perguntei, você, embora seja um homem de comunicação, parece não gostar muito de se comunicar e vive num certo isolamento. É verdade? Você hoje usa telefone. O que mudou? Eu não uso Olha, eu não atendo telefone. Eu não atendo telefone porque você nunca recebe uma notícia boa no telefone. Uma notícia boa no telefone seria o seguinte, telefone da loja. Ô Lúcio Brasileiro, você pagou 6 camisas e deixou 5. E levou só 5. Tem uma camisa aqui, já paga por você. Telefono? Não. Ou então o telefone assim. Olhe, a sua mãe não teve infarto. Pode vir buscá-la. Foi gripe mal curada. Telefonam? Não. Ou então, olha, Lúcio, você devia aqueles títulos protestados do Banco do Brasil? Saiu. Pois a prateleira pegou fogo do cartório. Você não deve mais Você não nada. deve nada. Pode passar lá no Banco do Brasil e dar uma banana pro gerente. Telefono? Não, então... Então eu não estou passando. Eu não sei notícia ruim. Os amigos não contam, nem se um amigo meu morrer, ele não conta. Eu sou altamente preservado. Este é Lúcio Brasileiro e nós aqui no comecinho adoro essa gargalhada. Põe na gargalhada de Lúcio Brasileiro. A Ana Flávia, a nossa terapeuta ocupacional, ela vai dar dicas agora, Lúcio, embora você não use muitas técnicas, acho que é uma bênção você ter essa memória, lembrar de coisas do dia a dia e tudo. Como preservar a memória, Flavinha? Conte aí pra gente. Esse aqui é um dos meus grupos. As pessoas que frequentam aqui na faixa etária de 65 até 90 anos, fazendo atividades todas relacionadas à estimulação cognitiva, que é a estimulação da memória. Aqui eles estão fazendo uma atividade de memória escrita, que é uma das atividades que eu ofereço aqui, mas a gente também trabalha com jogos, com atividade de memória visual, de memória auditiva, a gente faz pinturas, que são as atividades manuais, a gente tem condicionamento físico, que é uma atividade que trabalha todo o corpo, o exercício do corpo, né? Que também trabalha a memória, o exercício físico, né? A gente faz passeios fora daqui, fora a socialização que eles têm, que isso é muito importante para a mente e para a alma, né? Muito obrigada, Flavinha, pela participação aqui no Viver Mais. Quem foi o maior governador do Ceará? O Tasso ou o Vigílio Távora? Fica entre os dois. Entre os dois, foi o maior governador do Ceará. Né? O Vigílio, depois de uma série de governos muito pálidos, ele foi um governador redentor, né? O Tasso deu muita dignidade, né? Deu muita dignidade ao poder, não é isso? Foi um governador ali, esses voltado, como o próprio Vigílio também, para o interesse do público, do cearense. Eu acho que o cearense nem percebe a grandeza. Eu passei um pouquinho aqui antes de me apresentar a você, eu vi a grandiosidade dessa obra, né? O presente que ele deu, o presente que ele deu à Fortaleza e tudo, né? Então, entre os dois, Monquer balance. Vigílio e Tasso. Vigílio e Tasso ficam aí no mesmo equilíbrio, né? Vamos ver então qual é a dica de cinema hoje da nossa Larissa Bel. Oi, Ian, minha dica de filme de hoje é o filme de 2004, chamado Diários de Motocicleta, que foi dirigido pelo diretor brasileiro Walter Salles. O filme vai contar a história do jovem, ainda jovem, Ernesto Che Guevara, e vai explicar até mesmo um pouco desse apelido que ele ganhou, Che, porque ele ainda não era conhecido dessa forma. Ernesto Guevara de la Serna é interpretado pelo ator mexicano Gael García Bernal. Ele e o seu melhor amigo, Alberto Granado, que aqui é vivido pelo ator argentino Rodrigo de la Serna, a título de curiosidade, dizer que Rodrigo é primo em segundo grau do próprio Che Guevara. Ernesto e Alberto resolvem realizar uma longa viagem no início da década de 50, tendo como ponto de partida Buenos Aires, na Argentina, até o leprosário de São Pablo, na Amazônia peruana. Ernesto resolve fazer essa viagem justamente para conhecer de perto o continente que ele vive e que só conhecia pelas páginas dos livros. É justamente durante essa viagem que o jovem médico Ernesto desperta e se compadece com a dura realidade vivida pelas pessoas mais pobres e humildes da América do Sul. Sendo assim, é um filme muito importante que contribui para entendermos um pouco melhor essa figura que até hoje é tão emblemática dentro do contexto político e social da história mundial.
E se você gosta de cinema e quer saber mais sobre os filmes, eu te convido a conhecer o meu blog, cineemfoco.blogspot.com.br. A gente se vê lá e aqui no Viver Mais. Lúcio Brasileiro, nossa conversa está quase chegando ao fim, mas na sua coluna diária, a mais antiga do mundo, queira ou não, você sempre termina com uma frase, uma citação de um filósofo, de um pensador. Qual é a... Ou até minha mesma. Pronto, eu já ia dizer. Qual é a frase que define Lúcio Brasileiro? Não, não é a frase que define Lúcio Brasileiro. A minha frase favorita, viu, é do Audi, né? Nada que vale a pena saber pode ser ensinado. Uma frase que eu não tenho mais o autor, mas não é minha. Aqueles que amam jamais envelhecerão. Eles podem até morrer de amor, porém morrerão jovens. Linda. Agora, a minha frase favorita, minha, Sim. viu? É: a família é a ditadura do afeto. Você não tem direito de escolher a coisa que você mais ama no mundo, que é seu pai e sua mãe. Eles lhes são impostos. Você devia escolher pai e mãe, como quando você é assaltada. Então você vai depor a polícia, você tem 2 buraquinhos e aparece o suspeito, para não expor você ante a bandidagem. Sim. Então, devia ser assim para escolher pai e mãe. Você diz: eu quero para a mãe aquela ali, papai aquele ali. Por que é que meus irmãos são impostos a mim? Entendeu? Na realidade, a minha família, eu tive pai e mãe maravilhosos. Realmente tive. Mas eu te digo uma coisa a você. A minha família são os amigos que eu vou encontrando no meio da rua. Entendeu? Entendeu? Então, a minha frase favorita, minha, produção minha: a família é a ditadura do afeto. Por que a cor amarela, para a gente encerrar aqui? O que simboliza para você? Qual o sentimento ao ver a cor amarela? Me empolga, me excita, entendeu? E é esse amarelo mesmo, não é aquele amarelo pálido, não. Esse aqui, por exemplo, não é tão meu amarelo, não, viu? O seu é muito mais meu amarelo do que esse meu. Tá explicado aí, então, para você que tinha curiosidade de saber. Lúcio, você não está nas redes sociais, mas o Viver Mais está nas redes sociais. Você pode acompanhar a gente no YouTube, no Instagram. Lúcio Brasileiro. Agora, em abril, ele completa mais uma primavera. Se você começou com 14, está mais de 60, já passou dos 70 anos. Mas esse cálculo é um cálculo bizantino, não é por aí não, viu? Não Há outros cálculos, então, mais agradáveis. O que importa é a vida, né, Lúcio Brasileiro? Até o próximo encontro. Apoio Cultural. Chegou reserva da família Santa Clara. A diferença é clara. Universidade Sem Fronteiras. Maturidade em movimento.